falar hoje sobre um projeto que está no coração do pastor há um bom tempo. Não conversamos ainda com ele quanto tempo está no coração dele, mas não por coincidência, esse projeto também estava no meu coração. E eu já vim orando por ele há muito tempo. E o pastor aqui também orando por ele há muito tempo. E hoje nós estamos iniciando aí o que é a realização de um sonho. E esse sonho chama-se Celebrando a Recuperação. Muitos não conhecem, então durante esse mês a gente vai estar pregando, trazendo mensagens, vai estar divulgando para que todos venham a conhecer, venham saber o que é isso. E como o apóstolo Paulo escreveu lá em sua carta aos Filipenses, capítulo 2, verso 13, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então nós cremos que esse sonho não é do pastor, não é meu, é do Senhor. Ele colocou no nosso coração. E eu tinha feito tudo, estava fazendo tudo para implantar isso aqui em outro lugar que não tinha nada a ver com a Nova Jerusalém, mas Deus falou, não é aqui. Não é aqui. E hoje eu sei, tenho plena certeza quando Ele disse, não é aqui, é em outro lugar. Aguarde mais um pouco. Então hoje nós estamos aqui, começando aí uma série de mensagens a respeito do Celebrando a Recuperação. O Celebrando a Recuperação, ele é um ministério que tem como propósito ajudar pessoas a centralizarem, a reorganizarem as suas vidas em Jesus Cristo. Porque Ele é o Senhor, Ele é aquele que é invencível, Ele é o poder supremo, Ele que governa os céus e a terra, Ele é o nosso Senhor, Senhor desta igreja. No entanto, no começo aí, nessa primeira fase do programa do CR, como nós chamamos, né? Nós vamos fazer aqui a implantação, ou seja, nessa implantação, então, nós vemos uma série de pregações intituladas O Caminho para a Recuperação. E essa série, ela está toda baseada num texto lá de Isaías, capítulo 57, versos 18 e 19. Pedi para a técnica colocar o texto, que acho que é o próximo slide. Isso. Diz assim, tenho visto como eles agem, mas eu os curarei e os guiarei, eu os consolarei, nos lábios dos que choram colocarei palavras de louvor. A todos ofereço paz, paz aos que estão perto e aos que estão longe, eu os curarei. Esse ainda não é o versículo da pregação de hoje, apenas estou fazendo aqui a introdução da série de meditações. Quero dizer que, como pastor, eu atendi várias pessoas que me procuraram com os mais diversos problemas, pessoas que estavam feridas, que estavam aflitas, deprimidas, angustiadas, ansiosas, compulsivas. E dentre essas pessoas haviam crentes sinceros que sofreram assim grandes perdas materiais, perdas talvez de entes queridos, como foi o caso também, todos ali feridos, outros que passaram por abusos na infância, mas aquela dor ainda permanecia.
Vi outras pessoas que encontraram no álcool, nas drogas ou no sexo desenfreado uma falsa saída para aquela dor que eles sentiam. E no início do meu ministério, eu achei que tudo aquilo era apenas uma coincidência. Não, não é possível tanta dor, tanto sofrimento no mesmo lugar. É apenas uma coincidência, não pode ser. Mas depois, com o passar do tempo, com a experiência, com o contato com outros pastores, eu também lecionei em 3 seminários, e a matéria que eu lecionava era exatamente aconselhamento e prática pastoral. E eu tinha como alunos outros pastores, outros vocacionados, e compartilhando experiências eu percebi que aquilo acontecia não só comigo, não só no lugar que eu estava, mas em outras igrejas, em outros ministérios, pessoas sofrendo, pessoas desesperadas. E daí, depois dessa pandemia, nós vemos que as estatísticas também nos mostram que isso é reflexo de tudo aquilo que está acontecendo com a nossa sociedade. Após a pandemia, pesquisas mostram que houve um aumento de cerca de 25% nos casos de depressão e de ansiedade. Pessoas sofrendo. Nesses últimos anos, eu vi muitos colegas pastores sofrendo de depressão, sofrendo de ansiedade, síndrome do pânico, outros problemas causados exatamente por aquilo que eles estavam vivenciando dentro das igrejas ou na sua vida particular. E muitos deles, quer dizer, alguns deles, chegaram até deixar o ministério. Outros deixaram a família e outros tiraram a própria vida. Eu estou falando de coisas que o ser humano, seja ele quem for, passa. Nós não fomos vacinados contra isso pelo fato de crermos em Cristo Jesus. Nós ainda continuamos sendo humanos, de carne e de osso. Ninguém é super-homem, ninguém é super-mulher. Por isso que em nossas igrejas existem muitas pessoas precisando de ajuda. Mas sabe o que está acontecendo? Nós não estamos olhando para o lado. Nós não estamos percebendo isso. Eu gostaria de passar um vídeo aqui, pedir para a técnica colocar o vídeo e depois a gente comenta um pouquinho o vídeo. É rapidinho, deve ter uns 3 minutos.
O vídeo praticamente fala por si só. Esse texto de Isaías, vou pedir para que seja colocado de volta nos slides. Ele mostra claramente o que o Senhor, Ele quer fazer. Ele conhece o seu coração, Ele conhece o meu coração, Ele conhece cada um de nós, e Ele sabe da nossa dor, de nossas necessidades, de nossas frustrações, de nossas dependências, de nossas compulsões, dos nossos hábitos, dos nossos traumas aí que nos levam a hábitos destrutivos. Como no vídeo, na vida, nós vamos juntando pedras. Essas pedras são os sofrimentos, são as circunstâncias das quais nós não temos controle. Nós não escolhemos passar por determinadas coisas que passamos, mas passamos. Ninguém escolhe que um ente querido faleça, ninguém escolhe pegar uma doença grave, ninguém escolhe ser demitido, exceto em algumas causas, em alguns casos, é claro, mas enfim, muitas coisas acontecem que machucam as pessoas e, como nós vimos lá no vídeo, outras pessoas também colocam carga sobre nós. São aquelas pessoas que nos ferem, nos machucam com atos, com palavras, com calúnias, com mentiras. Tudo isso, durante o nosso processo de vida, vai ajuntando, e aquela carga que nós carregamos nos impede, muitas vezes, de viver como outras pessoas, de nos alegrar, de estarmos bem. Nós precisamos de ajuda. Mas esse texto de Isaías, ele mostra claramente que o Senhor pode nos ajudar. Ele se importa conosco. Então, se você está ferido, nesse texto o Senhor diz: eu curarei você. Se você está confuso, esses textos estão nos dizendo: eu guiarei você. Se você está se sentindo aí incapaz de mudar alguma coisa, o Senhor está dizendo: ajudarei você a mudar isso. Se você está achando que ninguém compreende o seu problema, o Senhor está dizendo para você: eu confortarei você. E se você está aí ansioso, preocupado, com medo, Ele está dizendo: oferecerei a paz a você, paz aos que estão perto e aos que estão longe, paz a você, que é um filho amado de Deus, e aqueles que ainda não são. Veja que o Senhor, Ele se importa comigo, Ele se importa com você, Ele quer ajudar. Mas sabe o que está acontecendo? Muitos não sabem que Ele está disposto a ajudar. Muitos até sabem, mas se esquecem disso. Então, nesse mês de junho, durante essa implantação do projeto, que se começa agora, nós veremos 8 mensagens. 8 mensagens que trabalham os 8 principais passos para a recuperação. E nessa série nós conversaremos aí sobre como lidar, como vencer feridas do passado em sua vida e como vencer aí os hábitos que estão arruinando a sua vida e também as dificuldades que causam dor, mágoas e vícios. Então, durante todos os domingos aí desse mês, tanto pela manhã quanto à noite, nós teremos mensagens voltadas exatamente para esse propósito. Nós vamos trabalhar esse assunto. Então não perca nenhuma dessas mensagens. Procure acompanhar. Se você não puder vir à igreja, acompanhe online aí pela internet, mas não perca essas mensagens. Isso é muito importante para a igreja. E a primeira mensagem é esta: o primeiro passo
para a liberdade. Então convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no texto lá de Romanos capítulo 7, os versículos 15 a 17. Convido os irmãos a se colocarem em pé para nós lermos o texto. Paulo vai falar um pouquinho da sua humanidade. Ele diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Pai amado, nós clamamos a Ti, Senhor. Venha falar ao nosso coração, venha mostrar a Tua vontade, o Teu querer para cada um de nós. Venha, Senhor, também trazer o bálsamo para nossas feridas. Venha, Senhor, curar, porque somente Tu, Senhor, és o Todo-Poderoso, o inigualável, o nosso Senhor. Pai amado, venha curar toda e qualquer ferida, feridas que estão no meio da igreja, da Tua igreja, Senhor, porque são tantas pessoas, tantas que sofrem, que nós possamos abrir nossos olhos e enxergar isso, Senhor, e nos colocarmos à Tua disposição para sermos instrumentos de cura, Senhor, e não instrumentos que ferem. Pai amado, venha, Senhor, nos mostrar a nossa humanidade, o nosso erro, para que possamos confiar somente em Ti e não em nossas forças, não em nossa capacidade ou nossa pretensa capacidade, Senhor. Pai amado, nós entregamos este projeto em Tuas mãos, Senhor. Faça assim como o Senhor planejou, como o Senhor colocou no nosso coração, pois nós cremos e nós exaltamos o nome poderoso de Teu Filho amado, Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Pode se assentar. Alguma vez você sentiu que aquela coisa era certa, você deveria fazer ela, mas não fez? Ou então, alguma vez você sentiu que aquela coisa que você queria fazer, que você estava pretendendo fazer, era errada, mas você acabou fazendo? Alguma vez você sentiu que não deveria ser egoísta, mas agiu de uma maneira egoísta? Alguma vez você sentiu que deveria dizer a verdade, mas mentiu? Alguma vez você já ficou cansado de tentar controlar pessoas, tentar controlar alguma situação e descobriu que aquilo estava totalmente fora do seu alcance? Pois é, se a sua resposta a qualquer uma dessas perguntas foi sim, bem-vindo à raça humana, porque nós somos imperfeitos, nós somos assim. Todos nós precisamos de recuperação. E esse é um processo, não é um passe de mágica, como muitos esperam, como muitos aguardam, mas é um processo que se inicia na conversão. E Deus vai trabalhando esse processo. Nós só chegaremos lá o dia que nós recebermos corpos glorificados. E acreditem, como nós cantamos aqui, isso não está longe. O tempo está se esgotando, Jesus está voltando. Nós precisamos acordar,
Nós precisamos esperar por isso, e não é cantar da boca para fora. Nós devemos aguardar no nosso coração, no fundo do nosso coração: venha Senhor Jesus, venha logo, venha nos buscar. Mas quantos estão realmente se preparando para isso? Nós continuamos vivendo nossa vida, continuamos comendo, bebendo, casando e nos dando em casamento. Continuamos fazendo a nossa vida, continuamos levando a nossa vida e deixando a vida nos levar. É isso que está acontecendo, igreja. Quando nós somos filhos amados de Deus, isso não é pouca coisa, gente. Isso não é pouca coisa. O preço que foi pago na cruz do Calvário não foi pouca coisa. Jesus nos comprou derramando o seu sangue. Não foi à toa, tinha um propósito. Nós precisamos viver como igreja este propósito, os propósitos de Deus, todos os dias. A realidade é que a vida é difícil, eu sei. Nós vivemos num mundo imperfeito, somos machucados por outras pessoas, ferimos a nós mesmos, mas também ferimos a outros. A Bíblia diz que todos pecaram. Isso significa que literalmente, nenhum de nós é perfeito. Todos nós fracassamos, todos nós cometemos erros, todos nos sentimos feridos e ferimos outras pessoas. O que Paulo está dizendo nesse texto é que eu acabo fazendo aquilo que eu não quero fazer. E não fazendo exatamente aquilo que eu quero, que eu desejo fazer. Então, no primeiro passo para a recuperação, você precisa entender qual é a causa do problema. Porque isso acontece na minha vida, na sua vida. Você precisa não somente entender a causa do problema, mas entender as consequências e saber qual é a cura. Em primeiro lugar, a causa do problema é exatamente a minha natureza pecaminosa, a nossa natureza pecaminosa. Veja o que Paulo diz: não faço o que prefiro e sim o que detesto. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Isso não é uma desculpa para pecarmos. Isso é apenas a explicação do porquê que nós erramos tantas vezes. A nossa natureza pecaminosa, muitas vezes, nos leva a fazer exatamente aquilo que nós não queremos, o que não achamos que seja correto, mas nós assim mesmo fazemos. E essa natureza pecaminosa nos leva a um outro problema que vem lá desde o Éden, desde o primeiro casal. Olha o texto de Gênesis capítulo 3, versos de 3 a 6. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu ao seu marido, que comeu também. Assim como o primeiro casal, nós também começamos a brincar de Deus. Veja que Satanás, ele é
jogou uma tentação. Olha, se vocês comerem dele, vocês serão como Deus. E muitos de nós estão pensando assim, estão agindo assim, estão querendo brincar de Deus, queremos tomar as rédeas da nossa vida ali em nossas mãos. Eu comando, eu faço, eu dirijo, eu escolho. Queremos estar no comando, viver da nossa maneira. Isso parece bom, então nós vamos fazer. Quanto mais inseguro for, mais você desejará controlar a si mesmo, controlar outras pessoas, controlar o ambiente onde você está. Para verificar isso que eu estou falando, que isso é uma verdade em sua vida, quantas decisões você tomou essa semana sem antes consultar Deus? Para pensar. Nós fazemos isso naturalmente. Não paramos para pensar, será que era isso mesmo que Deus queria fazer? Mas eu tinha que fazer isso porque aos meus olhos parecia certo. Mas não consultei a Deus. Não consultei a Deus. Quantos aqui, todos os dias, ao se levantar, se lembraram de orar e agradecer, reconhecer que você só abriu os olhos, que você só acordou, que você só levantou da sua cama, porque existe um Deus Todo-Poderoso que cuidou de você para que isso acontecesse? Nós não nos lembramos. Eu sempre preguei e ensinei para os membros da minha igreja, gente, faz o truque do chinelo. Quando você for deitar, chuta o chinelo para baixo da cama, porque quando você levantar, você vai pisar no chão frio e você vai ajoelhar, vai ter que ajoelhar para catar o chinelo lá embaixo da cama. E quando você fizer isso, lembre-se de orar, lembre-se de agradecer. Não falha, gente, todo dia eu chuto meu chinelo para baixo da cama, para na hora que eu levantar, e ainda faço mais, eu durmo sem meia, que é para sentir o chão geladinho, principalmente no frio agora. É muito importante, gente. Nós não somos Deus. Quando nós olhamos para o nosso passado, nós percebemos que fizemos várias e várias escolhas, e a maioria delas sequer contamos a outras pessoas. Pelo contrário, nós escondemos. Sabe por quê? Porque foram decisões erradas e nós sabemos disso. Nós escondemos. Da mesma forma, muitas vezes escondemos nossas verdadeiras intenções, nossos pensamentos, nossos desejos, outras vezes o nosso sofrimento. Não queremos parecer fracos, não queremos que as pessoas nos olhem com aquele olhar de pena. Vamos supor que eu inventei um capacete, tá? Que ao colocar, eu consigo projetar lá no telão todos os seus pensamentos, tudo aquilo que você pensou, você planejou. Quem gostaria de ser minha cobaia aqui? Alguém? Não? Por que você não quer expor todos os seus pensamentos? Todos os seus planos? É assim que nós fazemos, gente. Exatamente isso. Dessa forma nós passamos a negar nossa humanidade. Tentamos controlar tudo por razões meramente egoístas. Tentamos controlar nós mesmos e tentamos controlar as outras pessoas e tudo que está ao nosso redor. Nós tentamos controlar a nossa imagem. Queremos controlar o que as pessoas pensam a nosso respeito.
Você não quer que as pessoas realmente saibam como você é. Então nós brincamos, usamos máscaras. Não essa para se proteger da Covid, não, máscaras mesmos, que modificam aquilo que nós somos. Queremos que as pessoas vejam certas coisas, mas escondemos outras, negando nossas fraquezas, negando nossos sentimentos, e falamos: eu não estou com raiva não, eu queria esganar, mas eu não estou com raiva não. Não sou triste, as lágrimas estão rolando, meu coração está arrebentado, mas eu não admito. Eu não estou triste, eu não estou preocupado, não estou com medo. É isso que nós fazemos todos os dias. A verdade é que nós não queremos que as pessoas, que os outros, vejam o eu real. Por que nós temos medo de mostrar ou de dizer quem nós somos? Porque se eu disser quem eu sou, talvez você não goste de mim. É isso que passa na sua mente, na minha mente. Portanto, tentamos esconder e dessa forma controlar a nossa imagem. Mas nós tentamos também controlar outras pessoas, quer ver? Pais tentam controlar os seus filhos. Filhos tentam controlar os seus pais. Esposas tentam controlar os maridos. Quando eu vou sair de casa, sem a minha esposa, ela já vira para mim, já faz aquela posição de xicrinha. Onde o senhor pensa que vai? Mas os maridos também tentam controlar as esposas. Só tentam, porque conseguir é muito difícil. As pessoas tentam controlar umas às outras e fazem isso de forma automática. Países tentam controlar outros países. Basta a gente olhar a guerra lá no leste europeu. Por que da guerra? Exatamente porque a Rússia quer que a Ucrânia faça o que ele quer. Nós usamos muitas ferramentas para manipular uns aos outros. Usamos a culpa como instrumento de controle, usamos o medo, usamos o elogio, alguns usam até o silêncio para controlar outras pessoas. A esposa falava que o pai dela só olhava. Não precisava de mais nada. Somos bons em fazer isso, né? Tentamos controlar nossos problemas também. Usamos frases como: eu posso lidar com isso sozinho. Isso não é lá grandes coisas. Não preciso da ajuda de ninguém. Também não preciso de conselho, tá bom? Posso parar de fazer isso quando eu quiser. Quantas pessoas com vícios não me disseram isso? Quanto mais você tenta ajustar os seus problemas, pior o problema fica. Tentamos controlar também a nossa dor. Alguma vez você já pensou em quanto tempo você gasta tentando escapar da dor? Aquela dor que você não quer que o outro saiba. Tentando evitá-la, negá-la, reduzi-la, adiá-la. As pessoas tentam adiar a dor e muitas vezes de maneiras assim diferentes, de muitas maneiras diferentes. Algumas vezes tentamos adiar nossa dor comendo compulsivamente ou então simplesmente parando de comer. Outras vezes, tentamos amenizar aí nossa dor, nos embriagando, fumando, tomando drogas, entrando e saindo de relacionamentos,
É isso que está acontecendo com muitas pessoas, é isso que acontece. Outras pessoas se tornam abusivas e ficam iradas, irritadas com todo mundo, ou se tornam críticas a fim de esconder a sua dor. Outras se tornam depressivas. Há muitas maneiras pelas quais nós tentamos controlar aí a nossa dor, mas a dor, ela vem quando, a dor maior vem quando nós nos damos conta de que não somos Deus, de que não estamos no controle de nada na realidade. As coisas acontecem, cada um toma a sua decisão. Eu não posso escolher se o meu filho está aqui na igreja ou não. Eu não posso controlá-lo. Eu posso oferecer ajuda, mas é você quem decide se quer ou não quer. Está me entendendo? Você não vai melhorar por si próprio. Então encare isso de uma vez por todas. Você não está no controle das coisas. Repita isso para você todos os dias. Eu não sou Deus. Eu não governo o mundo. Por brincar de Deus, existem consequências. Todo ato tem suas consequências. Quando brincamos de ser Deus, então nós passamos aí pelo medo. Quando tentamos controlar tudo, nós ficamos amedrontados. Veja o que Adão disse lá em Gênesis 3:10. Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu, por isso eu me escondi. Nós temos medo. Nós tentamos imitar Deus, tentamos ser Deus, cometemos erro e ficamos com medo. Sentimos medo de que alguém possa descobrir quem realmente somos, que estamos mentindo, que não somos quem parecemos ser ou quem dizemos que somos, porque nós não somos perfeitos, mas nós tentamos ser perfeitos, nós tentamos parecer perfeitos. Você fica admitindo para todo mundo os seus erros? Você fica contando para todo mundo suas fraquezas? Não, você tem que parecer forte. Você tem que parecer o correto. Assim, eu não deixo que ninguém chegue realmente perto de mim, porque eles vão descobrir que eu estou amedrontado por dentro. Isso não pode acontecer. Então, sabe o que acontece? Nós passamos a agir falsamente, nós dissimulamos, nós enchemos nossa vida de medo e ficamos receosos que alguém nos rejeite, que não nos ame, ou não goste de nós, porque sabem quem realmente somos. É isso que passa na mente da maioria das pessoas. Nós tentamos maquiar nossa imagem a fim de agradar pessoas, pois achamos que se os outros souberem como realmente somos, não vão gostar da gente. Então eu encho minha vida de medo e continuo tentando brincar que eu sou Deus, que eu sou perfeito, que eu estou no controle de todas as coisas. Daí vem a frustração, que é outra consequência. É frustrante tentar ser o gerente geral do universo, mas eu não sou. Eu não dirijo nada, gente. A vida é assim, nós tentamos eliminar uma compulsão e logo aparece uma outra, porque aquilo é um hábito. Hábito, você não perde, você substitui. Tentamos eliminar um problema e subitamente aparece outro. Tentamos eliminar ali um conflito de relacionamento e logo vem outro à tona. Por quê? Eu sempre vou colocar a culpa no outro, a culpada foi ele.
Difícil é olhar para si mesmo. Será que eu não errei? Será que eu não estou errando? É frustrante porque não podemos vencer todos, principalmente ao mesmo tempo. Paulo entendeu isso e veja o que ele escreve lá em Romanos capítulo 7, versos 21 e 23. Parece um fato da vida que quando quero fazer o que é correto, faço inevitavelmente o que está errado. Contudo, existe alguma coisa bem no meu íntimo, lá em minha natureza interior, que está em guerra contra a minha mente e ganha a luta, fazendo-me escravo do pecado. Davi também disse a mesma coisa lá no Salmo 32, verso 3. Eu tentei por algum tempo esconder de mim mesmo o meu pecado. O resultado foi que fiquei muito fraco, gemendo de dor e aflição o dia inteiro. Então, se você está tentando controlar tudo, saiba que isso não funciona. Outra consequência é a fadiga. Brincar de Deus é algo muito cansativo. Tentar controlar tudo, fazendo de conta que você já sabe de tudo, negando os seus problemas, isso é um grande gasto de energia. Veja o que Davi disse: de dia e de noite senti a mão de Deus pesando sobre mim, fazendo com as minhas forças o que a seca faz com um pequeno riacho. O sofrimento continuou até que admiti a minha culpa e confessei a ti o meu pecado. Muitas pessoas tentam esconder a sua dor, mantendo-se ocupados. Você foge da dor estando constantemente ali envolvido com alguma coisa, então você se envolve tanto com o trabalho, como se tivesse que trabalhar até a morte. Alguns até se envolvem com atividades na igreja, a fim de esconder a sua dor, e se tornam o quê? Meros religiosos. Você não tem que nada. Eu faço o que faço, porque eu amo fazer. Gente, como é gostoso servir a Deus. Em qualquer coisa, em qualquer área. Quando nós servimos a Deus, nós estamos do lado do Pai. E do lado do Pai, nós somos dependentes dEle. Que gostoso foi a aula de escola bíblica dominical hoje, viu? Olha, aquele menininho desse tamanhinho, filho do pastor Alexandre. Gente, que beleza. Ele sempre ali falando, estava falando com meu pai já, viu? Muito bacana. É gostoso estar do lado do Pai, por isso que eu amo trabalhar na obra do Senhor. E não escolho não. Gente, eu faço a mesma coisa, várias coisas com a mesma alegria. Eu posso estar pregando, eu posso estar ensinando, eu posso estar varrendo o chão, carregando o banco, como diversas vezes já fiz. Servir ao lado do Senhor. Que bom, que bom. Nós não podemos ser religiosos. Nós devemos fazer por prazer, por amor. Do contrário, não tem validade alguma. Se você está em constante estado de fadiga, sempre exausto, então pergunte para si mesmo: de que tipo de dor eu estou tentando fugir? Que problemas eu não estou encarando que me levam a trabalhar em demasia, de forma que eu esteja aí nesse constante estado de fadiga, de cansaço? Pergunte-se a si mesmo. Mas outra consequência é o fracasso. Então, quando você tenta brincar de Deus, você está executando um trabalho que tem garantia de fracasso, porque você não é Deus, você não consegue.
Você é só um ser humano, falho, cheio de erros, cheio de defeitos. E sabe por que a gente cobra tanto de si mesmo? Porque o outro cobra de nós. Igreja, para de apontar o dedo, para de cobrar, cobre de si mesmo antes. Entenda que o outro é um ser humano. E lembre-se que nós somos filhos amados de Deus. Nós temos uma identidade. Por isso que no CR, toda vez que nós nos apresentamos assim: eu sou um filho amado de Deus, que estou num processo de recuperação, porque todos nós estamos. Meu nome é Davi. No CR eu não sou pastor. No CR eu sou mais um que admite que é um ser humano, que não é Deus. No CR eu sou mais um que preciso me recuperar. No CR eu sou instrumento de Deus, só instrumento, porque quem cura, quem faz é Ele. Ele é o nosso Senhor. Provérbios 28:13 diz: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Ah, se não fosse a misericórdia de Deus, o que seria de mim? O que seria de você? Porque nós não somos nada. A palavra de Deus diz que nós não passamos de pó. No universo tem mais de 100 bilhões de galáxias. Imagine a grandeza de Deus que criou tudo isso. Imagine o que é você, o que sou eu, no meio de tanta coisa, de tantas maravilhas que Deus fez, do grande poder, do grande ser que Ele é. Pó, é isso que nós somos. Mas Ele olhou para você, Ele olhou para mim, Ele conhece você, Ele me conhece. Todos os dias Ele cuida de você. E como nós lemos lá em Isaías: eu os curarei. Eu os curarei. Sabe o que é isso? Deus está cuidando de você agora. É o processo de recuperação. Nesse exato momento, Ele está agindo em você. Creia nisso. E coloque-se no seu lugar. Você precisa ser honesto, aberto acerca de suas fraquezas, suas faltas, seus fracassos. Precisamos parar de julgar as pessoas e nos achar melhores do que os outros. Ah, eu sou. Você não é, o único que é Ele, o Rei da Glória. Não há outro. Precisamos reconhecer que nós não somos perfeitos, somos pecadores que carecem todos os dias da graça, da misericórdia de Deus. Nós já vimos a causa do problema, a nossa natureza pecaminosa. Nós já vimos as consequências, o medo, a frustração, a fadiga, o fracasso. Mas e a cura? O primeiro passo no caminho da recuperação é admitir a sua incapacidade. A Bíblia diz que ao admitirmos nossa fraqueza, nós encontramos forças. Paulo vai dizer na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 10: por isso,
por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Deus permite nós sermos quebrados, pisados, maltratados, que o espinho venha na nossa carne para nós nos lembrarmos: eu sou apenas um ser humano, eu sou menos do que pó, eu preciso de Deus, eu careço da graça de Deus, eu quero me achegar a esse Deus, eu quero depender dEle, eu quero estar ao lado dEle. É por isso. Será que a gente precisa chegar no fim do poço para enxergar isso? Ou será que dá para enxergar antes? Para dar o primeiro passo, você precisa admitir então que é incapaz de fazê-lo por si próprio. Você precisa de outras pessoas. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Deus fez a igreja assim, para ajudarmos, para confortarmos, para apoiarmos uns aos outros. Uns pelos outros, amando uns aos outros. Por isso, até os dons, Deus não deu o mesmo dom para todo mundo. Cada um tem um dom diferente. Para quê? Porque eu preciso do seu dom, você precisa do meu. Nós só temos todos os dons como igreja, como corpo inseparável. Não há outro modo de conseguir agir. Nós precisamos deixar de querer ser Deus e deixar de querer fazer todas as coisas sozinhos. Eu posso, eu faço, eu consolo, Alguém aqui é o Espírito Santo? Não. Nós somos templo do Espírito Santo, mas nós não somos. O único que é Ele, o Deus Todo-Poderoso. Eu preciso admitir que não sou Deus. Isso significa reconhecer 3 fatos importantes na vida. Eu admito que sou incapaz de mudar o meu passado. Ele machuca. Eu ainda me lembro dele. Mas toda amargura do mundo não vai mudá-lo. O que passou, passou. Eu admito que sou incapaz de controlar outras pessoas. Eu sou responsável pelas minhas ações, não pelas das demais pessoas. Eu não posso controlar você. Eu não posso controlar outra pessoa. Eu admito que sou incapaz de lidar com os meus hábitos danosos, comportamentos e ações compulsivas. E para você saber, boas intenções não são suficientes. Quantas vezes você tem tentado e tem fracassado? Força de vontade também não é suficiente. Você precisa de alguma coisa que seja mais forte do que a sua força de vontade. Você precisa de uma fonte de poder além de si mesmo. Todo mundo sabe disso, mas age como se não soubesse. Você precisa de Deus. Ele fez você desse jeito para você precisar dele. Ele permite que você e eu passemos por muitas coisas para lembrarmos o quanto somos dependentes dele. Graça é o poder para transformar. Graça é o poder que Deus concede para fazer mudanças na minha vida, na sua vida, para que eu e você possamos nos recuperar de nossas mágoas, de nossos vícios, de nossos problemas. Por isso nós dependemos da graça, a graça que vem do Pai. Como é que você a recebe?
Como é que você recebe essa graça? Só existe uma maneira. Ele concede essa graça, como diz o texto, aos humildes. Não aqueles que tentam ser Deus. Não aqueles que tentam parecer Deus. Então pare de tentar ser Deus e continuar negando as suas fraquezas, suas feridas, os seus problemas. Diga a si mesmo: reconheço que não sou Deus, eu admito que sou impotente para controlar a minha tendência de fazer coisas erradas e que minha vida está fora de controle. Quem controla ela, quem deve controlar ela é Deus. Eu preciso entender isso. E é dessa forma que nós procuramos a ajuda de Deus, admitindo que nós somos dependentes da graça dEle. Então faça parte desse projeto, esse é um convite que nós fazemos. Celebre a sua recuperação junto com os demais irmãos, porque, como eu falei, todos nós estamos no processo de recuperação. Esse processo só vai terminar quando nós recebermos corpos glorificados. E eu acho que ninguém recebeu ainda. Em nossas igrejas, saibam que existem pessoas que, no escuro do seu quarto, acessam pornografia, mas não falam para ninguém. Existem pessoas que trazem mágoas de outras pessoas e isso tem as impedido de serem felizes. Existem pessoas dentro das igrejas que foram abusadas na infância e aquilo ainda dói, lateja no seu coração. Outras pessoas que perderam entes queridos e guardam isso lá como uma ferida no fundo da alma durante anos e sofrem todos os dias, que ficam solitárias, mas não dizem nada. Sentam-se do lado de outros irmãos e ninguém percebe. Existem pessoas que estão tão pouco notadas que a maioria nem conhece. Eu me lembro que alguns anos atrás, na primeira do Brás, o pastor Vieira fez uma pergunta para a igreja, né? Ele pediu para que um irmãozinho que estava sentado lá no fundo se levantasse. E perguntou para a igreja quem conhecia ele. E se levantou uma ou duas mãos, foi muito. Ele estava há mais de 20 anos na igreja. Nós não olhamos para todos os irmãos, mas chamamos eles de irmãos. Será que nós estamos tratando como irmãos? Essas coisas acontecem dentro e fora da igreja, por isso que esse projeto, ele é tão importante. Ele existe para que a igreja possa fazer parte do que Deus faz, do que Deus promete através daquele texto de Isaías, capítulo 57, 18 e 19. Tenho visto como eles agem, mas eu os curarei, eu os guiarei, eu os consolarei, nos lábios dos que choram colocarei palavras de louvor, a todos ofereço paz, paz aos que estão perto e aos que estão longe, eu os curarei. Será que você entende que como igreja você está inserido nesta promessa? Não somente como aquele que recebe a ação de Deus, mas como também aquele agente que é instrumento de Deus para cumprir essa promessa. Gente, se as igrejas entendessem isso, veriam que esse projeto, que iniciou lá em 1991, é algo que deveria ser normal em todas as igrejas, no dia a dia de todas as igrejas.
nós nos preocupando uns com os outros, apoiando-nos uns aos outros nesse processo de recuperação que vai durar até aquele dia que o Senhor voltar e nos der um corpo glorificado, para estarmos na presença dEle e olharmos face a face. Faça parte desse projeto. Não apenas seja restaurado, mas sirva como esse instrumento de Deus na restauração de outras pessoas, pessoas que estão aqui, que você chama de irmãos, pessoas que não estão aqui, que estão lá fora, que também precisam dessa mesma ajuda. Eu fico inconformado de olhar um espaço desse aqui e não imaginar ele sendo usado para isso. Aqui nesse templo cabem muito mais bancos, cabem muito mais lugares. E a nossa função não é apenas encher esses lugares. Encher esses lugares é fácil. Eu quero encher esses lugares de pessoas que estão nesse processo de recuperação. Eu quero encher esses bancos, o meu sonho é ter isso aqui lotado de pessoas que possam dizer e possam declarar a sua identidade. Eu sou um filho amado de Deus. Você sabe qual é a diferença disso? A diferença disso é da morte para a vida. Porque quando nós reconhecemos isso, é isso que acontece com a gente. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas pela graça de Deus, nós fomos recuperados. Faça parte desse projeto. É um convite. Não meu, deste pastor, mas é um convite de Deus.